Amado telespectador do programa Coisas do Povo, aqui quem cumprimenta é o professor Jomar Castro, com a santa paz do Senhor Jesus Cristo. Há poucos dias atrás foi celebrado no mundo inteiro o feriado chamado de Corpus Christi. Mas o que significa esta palavra? O que é, na prática, Corpus Christi? Antes de explicar, eu convido você a ler comigo a primeira carta de Paulo aos Coríntios, capítulo 11, versículos 23 em diante. Com efeito, eu mesmo recebi do Senhor que vos transmiti. Na noite em que foi entregue, o Senhor Jesus tomou o pão e, depois de dar graças, partiu e disse: Isto é o meu corpo, que é para vós. Fazei isto em memória de mim. Do mesmo modo, após a ceia, também tomou o cálice, dizendo: Este cálice é a nova aliança em meu sangue. Todas as vezes que dele beberdes, fazei-o em memória de mim. Todas as vezes, pois, que comeis desse pão e bebeis desse cálice, anunciais a morte do Senhor até que ele venha. Aleluia! A palavra Corpus Christi, ou as duas palavras chamadas Corpus Christi, significa, em latim, corpo de Cristo. Corpo de Cristo, ou Corpus Christi, é uma doutrina católica romana que ensina que o pão e o vinho pós-consagrado é literalmente o corpo e o sangue de Cristo. Porém, seria isso verdade? Nos versículos que nós lemos, deveremos, com base nele, examinar se isso é verdade ou não. Leiamos novamente. Primeira carta de Paulo aos Coríntios, capítulo 11, versículo 23. Com efeito, eu mesmo recebi do Senhor que vos transmiti. Na noite em que foi entregue, o Senhor Jesus tomou o pão e, depois de dar graças, partiu e disse: Isto é o meu corpo que é para vós. Se parasse bem aqui, até eu iria crer que o pão pós-consagrado é literalmente o corpo de Cristo. Mas o versículo continua: Isto é o meu corpo que é para vós. Fazei isto em memória de mim. Então, o pão é um memorial do corpo de Cristo. É um símbolo que lembra o corpo de Cristo, e não o corpo de Cristo literalmente falando. Continuando.
Do mesmo modo, após a ceia, também tomou o cálice, dizendo: Este cálice é a nova aliança em meu sangue. Todas as vezes que dele beberdes, fazei-o. Observemos. Este cálice, é a nova aliança em meu sangue. Se parasse bem aqui, eu também iria crer que o vinho pós-consagrado seria literalmente o sangue de Cristo, como ensina a Igreja Católica Romana. Porém, o versículo também continua. Este cálice é a nova aliança em meu sangue. Continuando. Todas as vezes que dele beberdes, fazei-o em memória de mim. Então, o sangue de Cristo, o vinho, é um símbolo memorial do sangue de Cristo, que lembra o sangue de Cristo. E a passagem continua. Todas as vezes, pois, que comeis desse pão e bebeis desse cálice, anunciais a morte do Senhor até que ele venha. Uma coisa interessante é que no versículo 24 diz assim: E depois de dar graças, partiu o pão e disse: Isto é o meu corpo que é para vós. Uma outra versão, até católica, diz o seguinte: Este é o meu corpo que é dado por vós. Não para vós comer, é dado por vós. Ou seja, ele estava falando do corpo dele que seria sacrificado na cruz do Calvário. Agora, para terminar, algo interessante é que aqui diz na passagem, você pode ler 1 Coríntios, capítulo 11, versículos 17 até o versículo 33, para entender melhor o contexto do assunto. O interessante nesta passagem e em outras passagens é que era servido o pão e o vinho, mas em alguns templos religiosos é servido apenas o vinho para as pessoas, para o público. E o pão, não. E o pão, que foi substituído em alguns lugares pela hóstia, não se sabe por quê, não, somente o sacerdote usufrui. Por quê? Porque essa mania de fazer diferente daquilo que a Bíblia ensina, já que ambos os elementos, pão e vinho, era servido a todos. Pergunte para o teu líder se é que alguma explicação justifica fazer aquilo que é contrário à palavra de Deus. Prezado ouvinte do programa Coisas do Povo, Jesus Cristo derramou seu sangue e sofreu em seu corpo a nossa agonia e os nossos pecados, para que você não tivesse que sofrer. Venha a Cristo, receba Jesus Cristo como o único Salvador e Senhor da tua vida. Reconheça o seu sacrifício na cruz do Calvário por você e por mim. Eu sou o professor Jomar Castro e esse é o seu programa Coisas do Povo. Até a próxima. Tchau, bye bye.